Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu comentei recentemente, né, que eu e minha esposa fomos ameaçados, né? Uma pessoa falou com xingamentos, né, falando palavras de baixo calão, dirigindo a mim. Minha esposa estava comigo por causa desse projeto Mormon Uma Ova, né, que eu deixo as minhas opiniões, sem falar nomes, as coisas que eu presenciei, os meus pontos de vista sobre a corporação, nada contra membros. Já falei que eu tenho uma grande empatia, amor por membros, porque eu entendo, fui por 40 anos como membro, né? E a Vera Lúcia Jatic, ela também tem um canal no YouTube, ela já veio bater papo aqui comigo. Ela mandou um áudio de uma vez que aconteceu isso com ela, né, com uma ameaça presencial, né, que foi lá e falar, e eu vou deixar hoje com vocês o áudio. Recentemente eu deixei o áudio, esse mesmo áudio da Vera, no meio de um podcast, então ficou muito confuso, porque quem não ouviu até o final não ouviu o relato da Vera, tá? Então este episódio eu vou deixar específico para esse áudio da Vera, novamente, quando ela comentou que ela recebeu uma ameaça em loco, né, pessoalmente. Então vamos ouvir juntos. Queria que todo mundo que estivesse pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou pelo próprio YouTube, comente o que você acha, que aconteceu com a Vera, também o que aconteceu com a gente aí nos episódios passados que eu contei, tá? Mas especificamente vou deixar o áudio da Vera aqui, para que esse episódio fique específico para isso, tá? Para que a Vera tenha voz, né? Para ela ter mandado uma mensagem explicando como foi com ela, para vocês possam ver também o que acontece por aí, tá? Então segue aí o áudio da Vera e depois vocês comentem aí o que acham, manda mensagem lá no Instagram, tá bom? Fica aí. Vera, obrigado por deixar o seu relato. Segue aí agora na íntegra. Olá, boa tarde a Paulo, a sua esposa e a todos os ouvintes do Mormon Uma Ova, desse programa tão bom, tão importante. Eu fiquei sabendo da ocorrência com o Paulo e a sua família, que foram ameaçados, e eu gostaria também de contar aqui a minha experiência, que eu também sofri um ataque por parte de membros da igreja quando deixei a igreja. Quero fazer de uma forma resumida, para não ficar, né, monótono, mas na verdade o meu caso foi bem específico. Eu sei quem foi, a pessoa se anunciou, disse que ia fazer o que fez, e o fez, e eu fiz uma denúncia na comissaria, né, na delegacia da polícia, e ficou aí, não prosperou, porque a justiça é assim, precisa ter um tiro, de arma de fogo, alguma coisa mais importante para que a justiça se mexa um pouquinho, né? Mas no meu caso foi assim, eu saí da igreja em 2019, no início de abril eu comecei a ter umas desconfianças sobre algumas questões da igreja. Comecei a buscar informação de um assunto em específico e depois eu comecei a ver outras coisas que eu gostei menos ainda do que eu estava buscando, né? Eu busquei uma coisa simples e quando eu fui encontrar essa informação, eu encontrei com outras coisas mais fortes, mais pesadas, mais sujas da igreja. E esse foi um processo, iniciou em abril e terminou em junho, quando eu solicitei a minha resignação aos líderes, e eu a obtive em julho. E depois, a partir daí, das nossas resignações, dos meus filhos e a minha, né, deixamos de ser membros da igreja. Em outubro desse mesmo ano aconteceu essa agressão. Mas por que eu fui agredida? Logo que eu, né, descobri as coisas e comecei o meu processo para desafiliar-me da igreja, aí, paralelo a isso, eu comecei a publicar no meu Facebook. Logo depois eu fiz um canal no YouTube, que é Decifrando o Mormonismo, e aí eu comecei a explicar a minha experiência, como foi que eu descobri as coisas da igreja. Nisso tudo, eu contava de tudo um pouco, né, das minhas coisas, do que acontecia comigo com os membros da igreja, na ala onde eu frequentava, na estaca.
E eu contava coisas de como a igreja trabalha na cabeça das pessoas, como ela atua de forma em que deixa as pessoas meio infantilizadas. Os jovens, eles são muito mais dependentes dos pais para tudo emocionalmente. E eu comecei a contar essas coisas. Que a gente é incentivado a perguntar tudo para os líderes, a não decidir nada sozinho, tudo com a orientação dos líderes, e isso mexeu com uma pessoa da ala que eu estava, que ela se sentiu identificada com essa situação que eu estava contando, porém ela não tratou de mudar a situação dela ou questionar os seus líderes ou a igreja. Ela veio até mim para tentar fechar a minha boca, para que eu parasse de falar essas coisas, porque estava mexendo com o sistema emocional dela. Essas pessoas são da última ala que eu frequentei, a presidente da Sociedade de Socorro e a sua filha, que já era maior de idade, deveria ter uns quase 30 anos naquele momento, uns 27 anos mais ou menos, eu acho. E acompanhadas do bispo. Foi assim, eu fui a um supermercado, saí da escola dos meus filhos, do colégio dos meus filhos, peguei eles, retirei eles do colégio e fui para o supermercado antes de ir para casa. Ali no supermercado, quando eu estava nos corredores do super, apareceu a presidente da Sociedade do Socorro e a sua filha. E começaram a me insultar, a dizer coisas, dizendo que eu ia pagar pelas coisas que eu estava dizendo da igreja, que eram coisas ruins, que estavam fazendo mal para elas. E essa presidente, a mãe estava ali sozinha no corredor, a filha estava fora do supermercado. Depois eu vou explicar por que isso, como que eu sei que ela estava fora, no estacionamento. A mãe nos intercepta no corredor com os meus filhos, eles viram tudo, meus filhos viram tudo, tinham 11 e 13 anos. Ela disse, tu vai pagar por tudo que tu está fazendo, tudo que tu está falando da igreja. A minha filha está mal sentimentalmente, emocionalmente por essas coisas que tu está publicando, mas tu vai pagar. E ela disse assim, nós vamos te dar aonde mais te dói. Quando ela disse isso, eu me assustei, eu congelei. Primeiro eu ria, disse assim, deixa pra lá que eu não tô falando de ti em específico, eu tô falando do geral da igreja. Nem tô te mencionando aí nos meus vídeos. E daí eu me dei conta, quando ela disse que a minha filha está sofrendo por causa disso, aí eu me dei conta que era por causa dos meus vídeos. Mas eu não mencionava a filha dela. Ela disse isso, e quando ela disse que ela ia me pegar pelo lado onde mais me doía, eu pensei nos meus filhos. Eles estavam comigo nesse momento, mas eu pensei, em algum momento ela vai atacar eles, não sei onde, mas em algum momento ela vai tentar fazer algum mal para eles. E nisso eu continuei fazendo as compras com eles pegadinhos do meu lado, e ela saiu dali, saiu do supermercado. Quando ela não fez compra nenhuma, tá? Ela foi aí só por causa de mim. Eu não sei como, se eles me seguiram desde que eu saí de casa, não sei. Eles nem sabiam que eu ia passar no super, porque nem eu mesma sabia que queria passar no super. Saí do super, paguei e saindo do supermercado estava ela e o bispo da ala. Ela disse, tchau, irmãzinha, rindo, de forma assim, burlona, não sei como dizer essa palavra em português. Ela disse, rindo, tchau, irmãzinha. Eu disse, eu nunca fui tua irmã. E fui para o estacionamento. Quando eu chego no estacionamento, vejo o carro todo riscado dos dois lados do meu carro. E o meu carro, de qualquer arranhãozinho, dá para ver de longe, porque ele é preto, e como eu cuido muito, e brilha, a pintura está intacta, apesar de ter quase 10 anos desde que nós compramos ele, dá para notar de longe que tem qualquer coisinha. Então, eu apenas cheguei perto do carro e eu vi. Passou assim com alguma chave ou alguma coisa de ponta a ponta dos lados, da frente até atrás, nos dois lados.
E então eu vi aquilo e em seguida, antes que eu entrasse no carro ou guardasse as compras, veio a filha dela, que estava aí no estacionamento, que não entrou, e me disse, nós vamos, né, falou uma palavra de baixo calão, aqui a gente chama palavrota, mala palavra, um palavrão, nós vamos fazer, né, qualquer coisa comigo. Disse aí as suas más palavras que, né, como membro da igreja até fiquei assim, eu disse, nossa, eu nunca vi ela assim. Falou todas as palavras horríveis e feias que nem eu fora da igreja não falo, nem os meus filhos. Tá bom, me disse tudo aquilo e foi e entrou. Ela e a mãe dela e o bispo foram para o carro do bispo. Elas estavam com o bispo. Ele levou elas até ali, naquele lugar, e depois a retirou dali ele. E as levou para casa, acredito. Mas eu fui atrás delas e consegui tirar uma foto dela com o bispo, com a filha dela. Tirei a foto. Isso eu fiz, eu tirei a foto deles caminhando pro carro. Bom, eu saí dali, estava tremendo, imaginem vocês, eu que não sou uma pessoa que passo, nunca tinha passado por algo semelhante, então eu estava, né, em estado de choque. E os meus filhos também assustadíssimos, porque conheciam elas da igreja, sempre com aquela carinha de anjo, e nunca viram elas daquela maneira, nem falando aquelas palavras, se assustaram muito. E com as ameaças também, então, né, aí eu vi que elas pensavam, elas atacaram o meu carro, quando elas disseram que ia atacar onde mais doía. A primeira coisa que eu pensei, como que elas vão atacar os meus filhos? Era o que eu primeiro pensei. Depois, era disso que elas estavam falando, era do meu carro. Tá bom, mandei o carro para chapa e pintura, arrumaram tudo, ficou como novo. Nem se nota que um dia passou por esse ataque. Mas ficou aí aquela marca da igreja comigo depois que eu saí, e a marca de como atuam os membros, como agem os membros da igreja quando se sentem ofendidos. Eles são capazes de qualquer coisa. Não todos, mas alguns que já têm essa capacidade interior de ser assim, a igreja dá mais poder e eles ficam mais valentes e atuam dessa maneira. Isso aconteceu comigo. Eu passei na comissaria, fiz a denúncia, imprimiram, levei para casa, dei o nome delas, dei o endereço delas, o nome do bispo, o endereço do bispo. Eles disseram que iam mandar uma nota, um aviso para comparecer à delegacia. Nunca soube, porque voltei lá para saber e disseram que isso tá assim, isso tá não sei como. E depois de um tempo me chamaram, depois de uns 2 anos, acho que foi o ano passado, me chamaram para dizer que a causa tinha caducado já, porque não prosperou, não deu, não sei nem porquê, eles não sabiam explicar, só que diz que a justiça estava já deixando de lado, porque como não causou nenhum dano maior, apesar de que foi um dano econômico, eu paguei, o seguro cobriu uma boa parte, mas eu paguei 10%, assim, que foi um dinheirinho, mas tudo se solucionou com o carro. Só que daí, naquele momento, eu até parei de gravar vídeos por 1 mês, eu acho, 2 meses. Tava em choque. Meu marido disse assim, tu quer que eu vá lá e enche a cara do bispo de porrada? E eu disse, não, isso não, porque nós vamos parecer como eles, e eu não quero, né? Nós não somos assim. E depois caiu isso no esquecimento, eu continuei fazendo os vídeos. Na época eu fiquei muito assim, emocionalmente, fiquei chocada de verdade, não esperava, mas depois passou. Depois eu continuei falando de outros assuntos da igreja e nunca mais mencionei esse caso aí. Mas tenho muito presente na minha mente que eles são capazes de tudo para defender o testemunho, que é algo que está dentro da sua cabecinha, da cabecinha do membro da igreja. O testemunho não existe, ele só existe aí, dentro do cérebro deles, na mentalidade deles. E eles são capazes de tudo para não perder esse sentimento, para não afetar, né, o sistema emocional deles. Eles precisam defender esse testemunho, seguir pensando que a igreja é verdadeira, e para isso eles fazem isso. Então eu me solidarizo totalmente com o Paulo, com a Bia Gonçalves, que são, né, essa família que saiu da igreja também. O Paulo grava seus podcasts, né, os publica no YouTube também, em outras plataformas.
E, e eu acompanho muito, e como eu acompanho isso, me lembrei dessa história. Ainda deve ter alguns detalhes que por aí eu não lembro bem, mas o importante é que esse bispo, ele é membro antiguíssimo, ele é terceira geração na igreja. E ele é uma pessoa de muita idade, já deve ter agora quase uns 70 anos, mais ou menos. Ele tinha uns 60 e poucos naquela época, há 4 anos atrás. E ele é uma pessoa que ele tem um irmão que já foi 70, ele trabalha no templo constantemente, então eles são pessoas de muitos anos na igreja. Eu, quando ouvi, acompanhando elas, eu disse, pronto, né? Caiu por terra toda a admiração, porque eu tinha admiração por esse bispo na época em que ele foi chamado, e depois eu comecei a notar que ele só defendia os interesses da igreja, porque em seguida me cobrou dízimo, sendo que eu nunca nem trabalhava, meu marido trabalhava e não era membro da igreja, e ele me cobrava dízimo, me cobrava oferta de jejum, eu não jejuava, ele me cobrava e outras coisas. Então, eu já fui perdendo a admiração. E quando eu vi que ele acompanhou essas mulheres para fazerem um ataque a mim e aos meus filhos, que eu considero que foi um ataque a toda a nossa família, e aí caiu por terra toda a admiração que eu tinha por ele e por toda a família dele, que são muitas, são numerosas. Caiu por terra tudo que é admiração que eu podia ter por eles. E essa é a experiência que eu tive quando eu saí da igreja. Tá? Eu não tive mais, mas só essas pequenas frases odiosas que eles colocam no canal da gente, mas bom, nada mais que isso. Obrigada por esse espaço e poder contar essa história verídica, totalmente verídica. E, bom, mando um abraço e saudações a todos os que acompanham o Mormon Uma Ova. Tá bom? Boa tarde para todos.